produzindo crédito. Pronto, minha gente. Última doença prevalente, a desnutrição. Então, a desnutrição energético-proteica ocorre devido a um desequilíbrio entre a oferta e a necessidade de macro e micronutrientes, que ocasionam alterações no crescimento e funções metabólicas. Então, uma dieta saudável, ela deve fornecer energia e monômeros na forma de carboidratos, gorduras e proteínas para as necessidades metabólicas do corpo. Ou seja, é tanto para a síntese de energia, como eu preciso dessa energia para poder sintetizar as macromoléculas e assim o organismo poder crescer, né? Além disso, a gente também vai precisar das vitaminas e os minerais, porque elas funcionam como cofatores enzimáticos, né? Como hormônios ou também na composição da matriz extracelular. Então, eu preciso de cálcio, eu preciso de fosfato na minha dieta. Por quê? Porque eu preciso disso para formar, por exemplo, a matriz óssea. Sem isso, eu não vou conseguir compor a matriz óssea. Então, como é que eu vou desenvolver os ossos? Então, eu preciso ter uma dieta, né, nutricionalmente equilibrada. Então, a desnutrição é a segunda maior causa de óbito em crianças de até 5 anos. É durante esse período que a criança está em pleno crescimento. Então, a demanda mais energia, né? Ela demanda mais energia. Em especial, crianças de até 2 anos que têm um crescimento ainda mais acelerado. É importante destacar para vocês que o aleitamento materno, ele atua como fator protetor, não só da desnutrição, mas qualquer outra doença prevalente da infância, desnutrição, a anemia, tá? As parasitoses. Então, quando a gente coloca a recomendação do aleitamento materno prosseguir até os 2 anos, é porque isso de fato vai proteger a criança contra qualquer patologia. Por isso, possui uma elevada morbimortalidade, né? A desnutrição, tanto da desnutrição quanto do tratamento inadequado. Quando a criança já atingir um nível elevado de desnutrição, se a pessoa não tiver um treinamento para isso, ela pode levar a criança ao óbito. Então, em 2018, 13,1% da população infantil do Brasil tinha desnutrição crônica e 4,6% desnutrição aguda, que está intimamente relacionada a fatores socioeconômicos. Então, a gente observa uma prevalência de desnutrição na região norte e nordeste, que são as regiões ditas mais pobres do país, né? Então, é importante destacar, quando a gente está falando de doenças prevalentes na infância, que as taxas de obesidade infantil já suplantam bastante as taxas de desnutrição, né? Mas pela morbimortalidade ainda não foi enquadrada como uma doença prevalente. Então, como ela não dá uma morbidade muito grande, uma alta taxa de mortalidade, ela não foi enquadrada como doença prevalente, mas ela tem taxas muito maiores de incidência do que a desnutrição nas crianças. Além disso, a obesidade está muito associada ao que a gente chama de fome oculta, que são as crianças que têm uma qualidade inadequada da dieta ou da seletividade alimentar, apresentando uma baixa oferta de determinados micronutrientes principalmente. Ou seja, tem um aporte de nutrientes adequado, né, do ponto de vista energético, tem carboidrato, né, tem proteína e tudo mais, mas não tem o aporte de alimentos ricos em micronutrientes. Então vai ter uma deficiência vitamínica, vai ter deficiência de ferro, tá? Podem inclusive serem crianças obesas, mas tem deficiências de micronutrientes, sendo uma doença silenciosa, tá? A desnutrição, ela também está associada a deficiências vitamínicas, como a deficiência do ferro, que causa a anemia ferropriva, que a gente acabou de ver, a deficiência da vitamina B12, que causa a anemia macrocítica perniciosa, a deficiência do zinco, que vai desencadear um baixo crescimento, uma baixa qualidade da imunidade dessa criança, deficiência de vitamina A, que pode inclusive, né, culminar em a cegueira irreversível, tá? Então, a gente já consegue associar o processo de desnutrição não só à falta de um elemento de fonte energética, né, que vai fornecer energia, um carboidrato, uma gordura, tá, uma proteína para formar uma musculatura, não só isso, mas a gente também acaba com a desnutrição tendo deficiência em todos esses pontos, podendo desenvolver patologias secundárias à desnutrição. Então, a gente vai ter, né, por exemplo, aqui na vitamina A, a criança vai apresentar um olho seco, uma dificuldade de diferenciar as cores, porque essa falta da vitamina A já começou a afetar os bastonetes,
Manchas de Bitot é um indicativo de início de deficiência de vitamina A por desnutrição, que é essa bolinha branca, como se fosse mesmo um pedacinho de cal, uma pedrinha branca no olho da criança que vai se formando. Então, eu não sei. É a mancha de Bitot que fala. Eu vi esse sinal aí. Não sei se é pterídeo, ele está perguntando se é a mesma coisa de pterídeo. Não, mas de pterídeo é o negocinho daqui, ó. É o da gordura? Não, o pterídeo ele fica assim, só que ele é vermelho, ele é como se fosse uma película que tem, mas ela é vermelha. Não é. Aqui essa mancha de Bitot, ela é associada à falta da vitamina A. Eu não vi essa. Você não viu não, isso aí, eu não lembrei. Foi, ele falou, eu tô do lado dele, ele falou de imediato. O bichinho. Aqui, ó, as características, o que é que a gente diferencia um pouco da anemia ferropriva, né? Enquanto a anemia ferropriva a gente identifica mais hemácias normais, tá? E hemácias microcíticas. É difícil que a gente identifique uma hemácia macrocítica, só se o quê? A criança tiver, além da deficiência do ferro, uma deficiência também que? Na vitamina B12, que é uma característica dessa deficiência de micronutrientes na desnutrição. Então, quando tu olha lá o hemograma, vai ter aquele RDW, né, que é aquela diferença muito elevada, porque vai ter uma macrocítica, uma microcítica, uma normocítica, tá? Então, os fatores de risco para a desnutrição são principalmente as condições socioeconômicas precárias, tá? Então, elas vão ser a principal causa da desnutrição infantil. Então, é o mesmo não ter o acesso ao alimento, né? Não ter condições mesmo de comer. Então, a pandemia agravou essas condições e a previsão é que nos próximos anos a desnutrição tenha um aumento da prevalência. Porque muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas empresas fecharam e acabou muitas pessoas sendo demitidas. Então a gente tem essa previsão de que no futuro aumente as taxas de desnutrição. As dificuldades familiares também são um fator de risco, não somente relacionado às condições financeiras, mas famílias desestruturadas, em que os pais não se preocupam com a alimentação das crianças, com o preparo, se tem nutriente, então há uma negligência mesmo. Isso aqui é todo tipo de pais, são aqueles que não têm condições financeiras e aí dá só farinha e água para o filho, e são aqueles que têm certa condição de financeiro, mas só dá fast food, só dá porcaria para a criança, né? Então isso também confere um prejuízo para a alimentação da criança, né? Deficiências vitamínicas e, obviamente, condições de saúde também podem predispor à desnutrição, como os fatores agravantes das doenças gastrointestinais. Uma parasitose, uma gastroenterite pode fazer uma síndrome desabsortiva. Se a criança que já come pouco ainda tiver com uma parasitose, aí é que ela não vai conseguir absorver nenhum nutriente. Se ela não consegue absorver nutriente nenhum, desnutrição, tá? Que vai levar a uma redução da ingesta alimentar também, síndromes desabsortivas, perda de nutrientes por vômitos e diarreias. Então, a suplementação de zinco é um dos principais, né, uma das principais formas de prevenção e, além disso, de tratamento, porque ela vai diminuir as evacuações, né, na criança que está com uma doença diarreica, porque ela retém, faz a retenção da água, então o indivíduo ele não elimina mais as fezes aquosas e, além disso, ele estimula o nosso sistema imune, então ajuda a combater a doença. Então, a gente pode classificar, né, a desnutrição em dois tipos, basicamente. Na desnutrição primária, um ou todos os componentes de uma dieta saudável estão ausentes, ou seja, não há acesso à alimentação de fato. É aquela que a gente associa com as condições socioeconômicas, tá? A desnutrição primária. Já na desnutrição secundária, ou também chamada de condicional, a ingestão de nutrientes é adequada e a desnutrição resulta de má absorção dos nutrientes, da utilização ou do armazenamento deficientes, da perda excessiva ou do aumento da necessidade nutricional. Então, a desnutrição secundária pode resultar de doenças neurológicas, né? A pessoa tem uma disfagia em que ela não consegue se alimentar, ela nem sente fome. Doenças renais, em que a gente tem um espólio de nutrientes e um desequilíbrio hidroeletrolítico, a gente vai perdendo nutrientes na filtragem glomerular. Cardiopatias, que vão levar a um alto gasto energético e o indivíduo não consegue nem se alimentar por conta do esforço respiratório.
Então é importante achar alternativas também para cirurgias que podem dar um gasto maior ainda energeticamente. Malformações congênitas do trato digestivo, intestino curto, megacólon, também dificultam a absorção dos nutrientes. Doenças respiratórias, né? Síndrome desabsortiva das parasitoses, hipertireoidismo, que vai fazer com que haja um alto consumo das moléculas energéticas. Então, a desnutrição secundária, ela deriva de uma primeira patologia. A primária é a falta mesmo do acesso ao alimento diretamente, certo? Então, a gente tem alguns fatores que favorecem a ocorrência da desnutrição, como a pobreza, a pessoa não tem mesmo dinheiro, infelizmente, para comprar o alimento. Colheitas mal sucedidas, consequentemente, se eu tenho uma colheita mal sucedida, eu vou ter um aumento do preço dos alimentos aí que a pessoa não consegue ter acesso, né? Como a seca. Mortes de gado, isso aqui, mas morte de gado, a pessoa pobre, ela vai comprar carne? Não, ela vai comprar a carne mais barata que tem. Então, a pessoa que tem dinheiro, que comprava carne, se o gado morreu, a carne vai lá para cima. A pessoa que tem dinheiro não vai mais comprar. Vai comprar o quê? O frango, as outras carnes mais baratas. Consequentemente, alta demanda, aumenta o preço e aí a pessoa também não consegue mais ter acesso nem àquela carne que ela tinha anteriormente. Ignorância, né? Por exemplo, eu não vou dar mais o leite materno, que tem efeito protetor contra todas essas doenças prevalentes na infância, porque o leite agora é só água, né? Conteúdo nutricional, é achar que, meu Deus, vou dar um mucilãozinho aqui, que olha a quantidade de vitaminas que tem na lata, dizendo que tem vitamina tal, isso aqui vai fazer bem demais, né? E na realidade não faz. Alcoolismo também pode favorecer a desnutrição, principalmente em adultos. Doenças agudas e crônicas, então aquelas que têm uma taxa metabólica alta, como câncer, né? AIDS. Uma restrição dietética autoimposta, então o indivíduo que tem anorexia, que ele tem aquela distorção de imagem, não se alimenta porque se vê gordo. Bulimia, a pessoa que se alimenta, mas ela coloca aí para fora, né? Então tem esses fatores. Aqui, as alterações nutricionais com comida que tem pobreza de macro e micronutrientes, então tem uma riqueza de carboidratos, mas todo o resto tem pobreza, então a pessoa está se alimentando, mas ela não tem os micronutrientes necessários, então tudo isso pode favorecer a ocorrência da desnutrição, tá? Agora, qual é a fisiopatologia básica do processo da desnutrição? Primeiro, a gente pode ter associado a desnutrição as manifestações endocrinológicas. A partir do momento que o indivíduo não está se alimentando, não está tendo aí uma fonte energética, vai ter um aumento da concentração, né, da secreção do hormônio de crescimento, GH, certo? Isso por quê? Porque o corpo, ele está entendendo, eu preciso, né, isso aqui voltado para a criança principalmente, eu preciso estimular aqui, compensar o fato da criança desnutrida não estar conseguindo crescer porque não tem nutrientes, então vou liberar mais hormônio para ver se assim essa criança começa a crescer e atingir os marcos, né? No entanto, o aumento da concentração do hormônio não vai resultar em nada, por quê? Porque como é que porque o que é que o hormônio do crescimento faz? Ele vai lá na célula e diz, começa a se proliferar, né? Se multiplicar. Para uma célula se multiplicar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que duplicar a organela, tem que duplicar todo o conteúdo intracelular. Se a pessoa não tem nenhum nutriente, seja de carboidrato, seja de lipídio, seja de proteína, como é que ela vai duplicar o conteúdo intracelular? Não duplica. Então, por mais que ele esteja sinalizando para a célula se dividir, a célula não vai se dividir, não vai proliferar, ou seja, a criança não vai crescer, certo? Então, quando, né, vai ter esse aumento, ele não vai ter resultado, uma vez que a secreção das proteínas desencadeadoras, né, aquelas que desencadeiam o sinal do fator do hormônio de crescimento, que é a IGF-1 e o IGF-BP3, que são fatores de crescimento, vão ser responsáveis por desencadear a proliferação celular ou crescimento nas cartilagens de crescimento. Como eles chegam lá, se ligam, mas não tem como formar as macromoléculas para esse crescimento, isso não vai acontecer. Então, os hormônios contrarreguladores vão estar elevados, em especial o cortisol, porque o cortisol ele é um hormônio que está envolvido, né, na manutenção dos níveis de açúcar no sangue. Então, se a gente tem uma hipoglicemia, a gente libera cortisol, é por isso às vezes que a gente fica estressado, né? Como a gente começa a ficar com fome,
Porque a gente libera o cortisol porque ele faz com que aumente o açúcar no sangue, mas a criança não tem fonte de açúcar, ela não tem nem o glicogênio, na maioria das vezes, armazenado ali. Então não adianta, ele eleva o nível de cortisol para tentar resolver, mas não vai resolver. A mesma coisa da subida do hormônio de crescimento, que vai tentar resolver, mas não vai resolver porque não tem a fonte de energia, tá? Então a criança tem tendência à hipoglicemia, obviamente, né? Os níveis baixos de glicose no sangue, e com o tempo, durante muito tempo, como a criança permanece com essa hipoglicemia, ela vai ter uma tendência também à insulina baixa. Por quê? Foi que a gente viu lá na aula de diabetes. As células beta, elas na maioria das vezes, quando elas vão secretar a insulina, elas podem inclusive se proliferar. Né? Então, se eu não tenho que secretar insulina quase nunca, porque a criança nunca tem glicose no sangue, então essas células beta começam a atrofiar. Então, atrofiando, vai perdendo a capacidade dessas células de sintetizar a insulina, certo? E aí a insulina vai ser baixa, por mais que a criança venha a se alimentar. Isso é inclusive perigoso no tratamento, porque a criança que está com um nível de desnutrição muito elevado, um grau muito elevado, se eu pego e tá com um soro glicosado no sangue da criança, ela pode ter agora o efeito rebote da hiperglicemia, né? Porque não vai ter insulina suficiente para tirar aquela glicose do sangue. Então o tratamento ele tem que ser feito aos poucos, né? Porque se a gente fizer de uma vez, pode levar ao óbito aquela criança por hiperglicemia, certo? Então manifestações cardíacas também podem acontecer. O que vai acontecer? A criança ela pode apresentar um baixo débito cardíaco e um tônus vascular. Por quê? Porque ela não está tendo pouca fonte de energia. Então eu vou ter energia para contratura muscular, seja do miocárdio, seja da musculatura lisa dos vasos? Não, né? Então ela tem um baixo débito cardíaco, consequentemente ela tem uma baixa pressão arterial, uma hipotensão. E isso é muito importante também no caso do tratamento. Foi o que eu falei lá no início, quando estava falando de desnutrição. O tratamento da desnutrição tem que levar em consideração a reposição dos nutrientes, mas também a pessoa ela tem que estar muito preparada para como fazer esse tratamento. Porque o óbito que é causado, a carreira associada à desnutrição, na maioria das vezes está associada ao tratamento em si e não à própria doença. Claro que pode vir a desnutrição em casos avançados, depois de um tempo a criança não procurou, né, os pais não procuraram ajuda e tudo mais, levar à morte da criança. Mas quando se procura o tratamento, se não houver um preparo dessa equipe, ela pode levar essa criança ao óbito por várias formas, certo? Que a gente vai já ver, inclusive, lá no final, na fase do tratamento. Então, tem que tomar cuidado, né, na hora do tratamento, quando for repor essa reposição de líquido, né, para ver se aumenta a pressão arterial, porque se for todo de uma vez, né, for repor o soro todo endovenoso, as crianças elas estão com uma hipotensão que é consequência do tônus vascular mais delgado, a gente não tem uma contratilidade muscular muito intensa. Então, se eu aumento muito a volemia, eu vou aumentar muito a pressão arterial, esse vaso ele vai conseguir resistir a esse aumento da pressão arterial? Não, ele vai se romper, porque a musculatura ela está delgada, está fininha, porque não houve formação de proteínas, de miofilamentos de actina e miosina nessa musculatura, certo? Então elas não vão conseguir suportar o aumento demasiado da volemia, da pressão arterial. Além disso, as crianças apresentam um risco aumentado de desenvolver insuficiência cardíaca. Se eles estão sempre aqui em hipotensão, o que vai acontecer? O coração ele começa a... vou contrair mais, vou trabalhar mais para ver se eu consigo aumentar essa pressão arterial. Consequentemente, vai causar aqueles danos que a gente viu lá, né? E vai causar uma insuficiência cardíaca na criança. Além das manifestações endocrinológicas e cardíacas, a gente também tem manifestações geniturinárias. Nós temos como consequência, né, desse tônus muscular e também da baixa do volume sanguíneo, uma baixa filtração glomerular. Se eu tenho uma baixa filtração glomerular, eu levo a diminuição da excreção do sódio. Então esse sódio, quando ele não consegue passar no processo de filtração, ele vai reter água. O que é que acontece? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, mesmo mecanismo, né? Aumenta a pressão arterial, que não vai ser suportada. Então vai começar a lesionar os néfrons, né? Os glomérulozinhos lá, vai começar a romper os vasos. E além disso, também pode levar a uma cetoacidose metabólica, que pode levar a tontura, desmaio, coma ou óbito. Por quê? Se a criança ela não está produzindo glicose, a gente sabe que tem alguns órgãos
que precisam especificamente de glicose. De onde é que vai vir essa glicose? Vai lá no fígado e começa a produzir as cetonas, né? Essas cetonas começam a ser encaminhadas para toda a parte do corpo pela circulação sanguínea, gerando uma cetoacidose metabólica, tá? Manifestações gastrointestinais também podem ser observadas. Então a gente tem, se eu não tenho uma alimentação, eu não vou ter fonte de aminoácido, né? Se eu não tenho fonte de aminoácido, eu não vou ter como produzir proteínas. Então a gente tem uma redução na produção das enzimas lactase e das enzimas pancreáticas, e isso vai piorar a situação da criança. Por quê? Porque se eu não estou conseguindo sintetizar as enzimas, como é que eu vou conseguir fazer a digestão e absorver os nutrientes? Não consegue, né? Então eu vou perder a capacidade, né, de produzir carbonato, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, amilase pancreática, lipase pancreática. Então eu não degrado os alimentos, consequentemente não vou conseguir absorvê-los. Isso vai prejudicar a digestão, consequentemente a absorção dos nutrientes. Isso, nós vamos ter uma menor secreção de HCl no estômago e também de motilidade intestinal. Associados, isso vai desencadear a piora na reabsorção dos nutrientes. Isso pode ser ainda agravado se a criança, além da desnutrição, tiver as infecções gastrointestinais, seja uma parasitose, seja pegando mesmo uma virose ou uma gastroenterite bacteriana. Manifestações hepáticas. A falta do suprimento energético nas células hepáticas leva a lesões nos hepatócitos que podem desencadear a esteatose e hepatomegalia, principalmente na forma que o Kwashiorkor, que a gente vai já ver. Isso porque eu não tenho nutrientes, então eu não tenho aminoácidos, então eu não sintetizo proteínas. O fígado ele está sempre, né, tentando solucionar os problemas do corpo. Então ele está tentando ali pegar a gordura que está aparecendo de vez em quando e encaminhar ela para os adipócitos para formar um tecido adiposo e ter uma fonte energética metabólica. Ele está funcionando normalmente. Se eu não tenho as apoproteínas, eu não vou ter como ter essas apoproteínas se ligando a esses ácidos graxos para levar eles até o tecido adiposo para sintetizar os triglicerídeos. Então vai acontecer a degeneração, né, da esteatose, a degeneração gordurosa. Esses ácidos graxos que vão se acumulando ali, eles vão se acumulando no fígado, porque eles não conseguem ser encaminhados para o tecido adiposo. Então vai causar o fígado gorduroso, que pode, obviamente, se é uma degeneração, né, pode evoluir para uma degeneração, uma lesão irreversível. Então vai causar dano nos hepatócitos. Se eu tenho dano nos hepatócitos, eu tenho um processo inflamatório, vai ter acúmulo ali de líquido, vai ter hepatomegalia e vai perdendo a funcionalidade do órgão, que é extremamente importante. Isso vai reduzir a síntese proteica e a gliconeogênese, que é feita principalmente no fígado e na musculatura esquelética. A criança não tem musculatura esquelética porque ela não tem proteína. Então o fígado, que ainda estava funcionando, ele começa a ter o bloqueio dessas funções porque ele está sofrendo lesão pela esteatose. Então ele para de sintetizar a glicose que ia ser encaminhada lá para o sistema nervoso, tá? Temos também manifestações imunológicas, né? As crianças desnutridas, elas são muito mais suscetíveis a infecções, obviamente, pela deficiência dos micronutrientes, zinco. A atrofia dos órgãos linfóides também acontece e impede que ocorra uma resposta adequada da imunidade, principalmente da imunidade adquirida, que passa pelo processo de maturação. Então tem o timo, tem o bácio, eles começam a atrofiar, né, por conta que ele não tem como manter ali o órgão, porque essas células não vão mais se replicar, não vão mais se proliferar, independente de qualquer lesão que ela sofra por falta de nutrientes. Então vai murchando a capacidade desses órgãos linfóides secundários, e aí a gente não tem uma resposta ideal da imunidade adquirida, porque não tem maturação dessas células de defesa. Então, consequentemente, não apresenta leucocitose, né? Então, o hemograma, ele não vai ser um parâmetro para a desnutrição. Porque quando tu pega o hemograma, ele vai te dar o quê? Neutrófilo, né? E tal. Ele não vai dizer que há uma queda na concentração dos linfócitos maduros. Ele vai te dar a concentração dos linfócitos típicos e atípicos normal, sem saber se eles estão maduros ou não. Então não vai ter como você associar com a atrofia desses órgãos linfóides. Então normalmente a desnutrição ela não tem por esse parâmetro o hemograma, é mais a sintomatologia e os aspectos da criança em si.
Então as infecções elas são reincidentes e obviamente se ele está com o sistema imunológico enfraquecido, uma simples virose que numa pessoa imunocompetente responderia mais facilmente e duraria pouco tempo, na criança que está desnutrida ela vai ser sempre mais grave. Temos também algumas manifestações metabólicas. O metabolismo basal ele vai ser muito baixo, né, já que não tem nutrientes. Então cai a atividade da bomba de sódio e potássio, causando um desequilíbrio eletrolítico e aí isso vai acarretar em sonolência, dores de cabeça, enjoo, vômitos. A funcionalidade da bomba de sódio e potássio ela está diretamente associada à funcionalidade da bomba de cálcio. Então a partir do momento que ela começa a ter um desequilíbrio, a gente vai ter desequilíbrio na bomba de cálcio. Se tem desequilíbrio na bomba de cálcio, a gente vai ter todos aqueles parâmetros que podem desencadear o quê? Uma morte celular programada, tá? Então também tem essas manifestações metabólicas acontecendo, manifestações na pele e fâneros. Então a gente tem alterações de pele e fâneros devido a baixa síntese proteica, né? O fígado ele não está funcionando mais direito, está tendo as lesões devido à esteatose. Tem uma baixa ingestão de aminoácidos, então não tem a síntese proteica acontecendo. Então perda de gordura subcutânea, não tem hipoderme. É só ali a epiderme com poucas camadas de células, a derme, e não tem hipoderme, porque não tem tecido adiposo se formando. Então a pessoa tem, né, essa pouca gordura retroorbitária, então a pessoa fica com o olho bem fundo, porque não tem, acumula aqui a bochecha também, né, porque tem perda total do tecido adiposo. Então tem atrofia de pele, secura da boca, dos olhos, o que dificulta a identificação, por exemplo, se a criança, além de desnutrida, ela está desidratada. Quando uma criança está desnutrida, fica difícil ver se ela está também desidratada. É bem difícil fazer a análise, porque não tem como ver se volta, né, a pele, ou se a criança vai fazer a criança chorar para ver se sai uma lágrima. Fica mais difícil, porque até a região dos olhos ela fica seca. O quê? Fâneros é os anexos. Né? O pelo, né? As glândulas, as coisinhas que ficam, os anexos da pele. Então, temos também manifestações musculares, obviamente. A baixa produção proteica leva a uma musculatura pouco desenvolvida. O não aporte de energia leva à fraqueza muscular, porque aquela musculatura que conseguiu se desenvolver, como é que ela vai manter a contração muscular se ela não tem uma fonte de energia? Então há uma fraqueza muscular. Isso tudo acaba diminuindo também a capacidade de contratilidade cardíaca, que é um músculo, afetando o desenvolvimento neuropsicomotor. Se eu não consigo fazer uma circulação sistêmica, uma circulação pulmonar eficaz, eu não consigo enviar os nutrientes e os gases que as células de todos os tecidos precisam para se desenvolver. Consequentemente, a criança não cresce, não se desenvolve. Isso não só em aspectos, né, de altura, de peso, mas também do desenvolvimento neuromotor. Algumas vezes também as crianças desnutridas apresentam edema desencadeado por isso, edema generalizado, tá? Em todo o corpo. Isso vai ser desencadeado pelo estresse oxidativo e a incapacidade de combater, né, os radicais livres que são gerados pelo estresse da falta de nutrientes. A redução na quantidade de aminoácidos essenciais, então as vias são ativadas na tentativa de produzir as proteínas, mas como ele não tem a ingesta dos aminoácidos essenciais, o que é que significa um aminoácido essencial? A gente só ingere ele a partir dos alimentos, né? Os não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir. Então, se eu não tenho os essenciais, eu não vou conseguir sintetizar as proteínas. E, por fim, isso pode acarretar na hipoalbuminemia, que é que a gente viu lá na nossa aula de hemostasia. Quem é que controla principalmente a pressão oncótica do sangue, que faz puxar o líquido, a pressão é a albumina. Então, se eu não tenho albumina, eu reduzo muito essa pressão oncótica. Então, ele não puxa, né, o líquido de volta. Consequentemente, fica lá em todas as partes do corpo o edema, né, porque o líquido extravasa e não volta. Então, a gente tem essa característica de edema geral em todo o corpo da criança. E, além disso, a baixa na concentração de albumina também vai desregular o pH. A albumina, juntamente com o bicarbonato, tem função de tamponamento no sangue. Então, quando ela cai, ela tem essa carga negativa que vai justamente neutralizar a concentração do ácido, né, do H+, ela dificulta a manutenção desse pH neutro.
Então a gente vai ter o aumento da concentração de H+, porque não está tendo nenhuma albumina para ir lá e neutralizar. Se eu aumento a concentração de H+, eu estou aumentando aí a acidificação do meio. Então o pH vai caindo, certo? Então como é que eu posso classificar a desnutrição? Primeiro, a gente pode fazer uma classificação com base no tempo, tá? Então pode ser classificada em aguda e crônica. Então no caso de uma desnutrição aguda, né, que ela pode ser causada por uma infecção gastrointestinal que levou a vômitos por um longo período, ou inflamação gengival que impeça a alimentação. Então o comprometimento mais evidente que a gente vai ver numa desnutrição aguda é do peso, né? A pessoa ela vai perdendo peso. A gente não tem tempo hábil para afetar a altura, o crescimento dessa criança. Já no caso de uma desnutrição crônica, a gente já observa aí o comprometimento tanto do peso como da altura dessa criança. Ela nem consegue ganhar o peso, mas ela também não consegue crescer e se desenvolver. Mas além dessa classificação em aguda, né, que afeta o peso, e crônica, que afeta o peso e a altura, a gente também tem outra classificação, que é a separação entre a desnutrição do tipo marasmo e a desnutrição do tipo Kwashiorkor. Então, de acordo com a forma, ela pode ser classificada em desnutrição aguda grave, que pode ser do tipo marasmo, né? Tanto o marasmo como o Kwashiorkor estão dentro da desnutrição aguda grave. Ou ela pode ser também mista, quando a gente tem características das duas, né? O que é a característica de cada um? O marasmo é a deficiência de tudo, e a Kwashiorkor é principalmente a deficiência proteica. Então, às vezes, a criança ela passa por períodos em que ela está tendo um aporte proteico, então ela muda mais para o marasmo, ela tem a mesma quantidade de nutrientes, e depois ela só tem a falta da carne, né, na alimentação. Então ela tem carboidrato e tudo mais chegando, mas ela não tem uma carne, então ela volta para o Kwashiorkor, então fica alternando. Quando tem essa alternância, é porque a gente classifica ela como mista. Vai ter característica de ambas as formas, tá? Então o marasmo ele é caracterizado por um déficit global de nutrientes, ou seja, a criança não tem acesso a quase nada de nutrientes, sendo um déficit homogêneo, né? Todos os nutrientes faltam na dieta, de fato ela não tem acesso à alimentação, certo? E o Kwashiorkor, ele se caracteriza por um déficit na aquisição de proteínas. Então a criança ela tem um aporte relativo ali de calorias, mas não de proteínas. Então é muito comum nas crianças africanas, quando elas iniciam a introdução alimentar, que é predominantemente o que? A farinha. Farinha, carboidrato puro, então ela tem aquela fonte de carboidrato, mas ela não tem uma fonte proteica, tá? Quais são as características de cada uma, né? O marasmo ele é caracterizado por crianças que têm um déficit global de nutrientes, vai atingir principalmente os menores de 2 anos, e o fenótipo vai envolver crianças extremamente emagrecidas, com costelas aparentes, braços e pernas sem tecido subcutâneo, é muito fininho, porque se eu tenho um déficit global, eu não vou ter nem o tecido muscular relativo às proteínas, nem o tecido adiposo relativo ao acúmulo de carboidratos e de gorduras, certo? Vai ter os olhos fundos, por quê? Porque eu não tenho gordura, eu não tenho músculo, não tenho nada aqui, então vai ter um afundamento aqui nos olhos. Consequentemente, né, se essa caixa aqui ela afunda, vai ter um olhar bem vivo, o globo ocular é bem aparente. É característico ter uma face simiesca, que é uma face que a gente chama de triangular, que a pessoa não tem a gordura aqui das bochechas, então ela fica mesmo com um triângulo, certo? Dobras de pele em excesso, como a gente não tem tecido subcutâneo, a pele em excesso ela vai se dobrando, então há a formação dessas dobrinhas. Os cabelos são finos e quebradiços, se eu não tenho proteína, como é que eu vou ter a formação dos cabelos? Irritabilidade, obviamente, se a gente, quando a gente passa um período sem comer, a gente já fica irritado, imagina a pobre da criança que está há dias sem se alimentar, né? Tem o comportamento faminto, a gente já viu vários vídeos, né, que o povo chega, joga a comida na areia lá, no meio, né, de alguns países da África, e as crianças voam em cima, querendo devorar a comida, comer com areia, com tudo, não importa, porque é o desespero pela comida, pela fome mesmo. Então o fenótipo de extrema magreza está muito associado ao cortisol elevado, né, porque ele vai sinalizar para a degradação da proteína muscular e dos adipócitos, no intuito de fornecer energia para a criança, né.
Então o cortisol ele favorece que a criança vá quebrando o resto dos tecidos que tem. Então não tem fonte de carboidrato, então começa a degradar o músculo, começa a degradar tudo que tiver aí, porque precisa obter essa fonte de energia. Isso está associado ao cortisol que a gente viu lá no início, né? Porque ele não está envolvido no controle da glicemia no sangue também, além dos hormônios que a gente viu. Então ele vai subir para tentar aumentar essa glicemia que está baixa. Então aqui são as características, né? Aqui são fotos reais, né? A criança muito magra, peles dobradas, dobrinhas de pele aqui, inclusive na região do colo, as costelinhas aparentes, o braço muito fininho, a face triangular, certo? O olhar bem vivo, né? Por conta do afundamento aqui. Então não tem a presença de bochecha, certo? Quando a criança chora muito, reclama muito, porque fica mais irritada, é uma criança mais irritada por conta da fome, tem a característica, né, de voar em cima da comida. E vai diferir um pouquinho da kwashiorkor, porque a kwashiorkor, em vez de ser um déficit global de nutrientes, vai ser o déficit de proteínas, né? Então são as crianças que têm o déficit proteico, que é muitas vezes chamada de doença do primogênito, porque a gente vê isso mais frequentemente mesmo no continente africano, em alguns países especificamente. E lá essa característica, isso acontece muito nessas crianças primogênitas, por quê? Porque até o momento que ele nasce, que ele é o primeiro, ele fica ali mamando, né? Mesmo sem a alimentação, pelo menos ele tem a fonte do leite materno. Quando a mãe engravida de novo, o que acontece? Ela tira completamente ele, porque ela não pode amamentar os dois, porque ela também está com uma deficiência nutricional. E aí, quando ela tira ele, ela passa a dar apenas farinha, né? Que é a fonte de carboidrato. Então, ele perde essa fonte proteica com a chegada do irmão, e aí ele para de mamar e passa a comer apenas os alimentos ofertados ricos em carboidratos, que é principalmente a farinha e a água. Então vai ser prevalente naqueles que têm mais de 2 anos, né? Que a criança já é o tempinho de aparecer outro irmão, menos associada à magreza, uma vez que recebem calorias, então a gente não vê aquele estereótipo, né, de criança extremamente magra. O rosto vai ser redondinho, que a gente chama de face de lua cheia, por conta do aporte de carboidratos que recebe. Mas a barriga ela vai ser bem edemaciada, que inclusive atrapalha o diagnóstico, né, da desnutrição por kwashiorkor, porque vai mascarar a perda de peso dessa criança. A gente não percebe que essa perda de peso está associada com a musculatura proteica, né? Não tem muita perda de tecido muscular, então os bracinhos, as pernas, eles não são só pele e osso, literalmente. A gente tem o tecido ainda, ele não foi completamente consumido. Mas aí tem muitas manchas na pele e cabelos, né? A gente tem as mudanças de cor, que é justamente o que a gente chama aqui embaixo, né, de sinal da bandeira. Por que que isso acontece? Porque quando a pessoa, vamos dizer, né, vai variando, tem uma semana que a casa ela tem um aporte de carne. Então ela tem um aporte proteico, a criança come aquela carne e aí a pele que se regenerou, o cabelo que cresceu naquele período, ele tinha um aporte proteico, então ele cresce pigmentado. Na outra semana ele não tinha aporte proteico nenhum. Então o cabelo que cresceu e a pele que se regenerou, né, tô colocando de uma semana aí, mas pode ser mais tempo, só para vocês entenderem. Vai crescer sem pigmentação nenhuma, tá? Então, por isso que vai tendo essas variações de coloração. E aí, quando a gente vê o cabelo da criança, tem uma parte preta, uma parte branca, uma parte preta, uma parte branca, né? Que é o que se chama de sinal da bandeira. Vai ter a hepatomegalia, né? Que vai ser o acúmulo de gordura pela falta de apoproteínas. Então, por que que ela tem, né, uma barriga edemaciada? Pela hepatomegalia. Por que que ela tem a hepatomegalia? Pela degeneração gordurosa, né, a esteatose, no mesmo sentido que eu expliquei lá daquelas alterações metabólicas anteriores. Se eu não tenho aporte proteico, eu não tenho como sintetizar apoproteínas, eu não tenho como formar as lipoproteínas que transferem esse ácido graxo formado lá para o tecido adiposo, para formar o tecido adiposo. Então vai se acumulando tudo lá no fígado, chega a formação dos lipídios todos no fígado e vão se acumulando. Vai ter uma apatia, né? Vai ter uma fraqueza muscular, e aqui já vai ser diferente um pouco, porque em vez de ser por conta de também o aporte energético, né? Não há aporte energético para fazer a contração muscular. Na verdade vai ser porque eu não tenho filamentos de actina e miosina suficientes
para que essa contração seja eficaz. Então, há uma fraqueza desse músculo. É característico uma alteração de cor no cabelo, né? Uma parte hipopigmentada e uma parte hiperpigmentada, alternados, que é o sinal da bandeira, que é a parte que cresceu com proteína é pigmentada, cresceu sem comer proteína é a parte hipopigmentada. Então, aqui são as características, ó. A face é bem redondinha, né? Que é a face de lua cheia. A barriga é muito edemaciada por conta da hepatomegalia, do fígado, né? Com acúmulo de gordura, a esteatose. Os braços, as pernas, eles não vão ter esse aspecto de pele e osso total, eles vão ser braços mais cheinhos e isso vai dificultar esse diagnóstico da desnutrição por conta dessa característica mais fofinha que a criança tem, mas na verdade ela está assim desnutrida e pode evoluir para todas aquelas manifestações que a gente viu, porque o aporte proteico ele é muito importante do ponto de vista de contração muscular e formação de musculatura. E aqui não é só a estriada esquelética não, é a cardíaca também. Então a gente começa a ter deficiência em todos esses pontos, na musculatura do vaso sanguíneo, então tudo isso vai prejudicando o funcionamento do organismo da criança. O quê? Também pode ser, na maioria das vezes a criança desnutrida ela tem uma associação com a verminose, aí dificulta mais ainda com as síndromes desabsortivas e a anemia causada por sangramentos, né? O documentário falava que desse problema, né, que as crianças são acometidas, mas também tem a ver porque a água que eles usam para molhar a farinha, a água não tem tratamento, né? Geralmente é de poço profundo ou de córrego, onde eles não fazem a necessidade desses córregos, né? Enfim. Sofrimento demais, né? Não, porque quando ele cresceu, ele formou já ali o músculo dele, né? O que ele não vai é hipertrofiar, mas o que ele já formou não vai ser degradado, entendeu? Por quê? Porque a gente só vai degradar tecido proteico, né? Se a gente tiver a sinalização de que a gente tá com fome, tá precisando, mas ele não tá com fome porque ele tá consumindo ali a farinha, que é a fonte de carboidrato rápido, certo? Então, o diagnóstico, ele depende principalmente dos questionamentos realizados no momento da consulta à família dessa criança que está sendo avaliada. Então, primeiro se pergunta do tempo de instalação, há quanto tempo a criança está apresentando esses sintomas. Depois, se a criança teve aleitamento materno por conta do efeito protetor. Como é a alimentação da criança e tem que ter muito cuidado nesse processo, porque às vezes é motivo de vergonha não ter o alimento, né? Então, deve ser questionado com muito cuidado para se ter uma ideia mais precisa da magnitude do déficit dessa criança. Se tem outros casos na família, que aí, se necessário, tem que se tratar toda a família. Saber se as condições socioeconômicas são precárias, porque se for, tem que associar com a assistência social, com a prevenção, com o acompanhamento de saúde para melhorar a qualidade de vida dessa família. E saber se há doenças associadas. Então, se é uma desnutrição primária, porque a pessoa realmente não tem acesso ao alimento, seja no déficit global, seja no déficit proteico, tá? Ou se é secundária, se aquela criança ela tem alguma patologia que está acarretando nisso, ok? Então, os exames físicos, né, além de todo esse questionário, né, dessa entrevista, eles também são muito importantes nessa determinação. Então, a gente tem aí a antropometria, que faz parte do processo de puericultura. Então, vai se ver o peso, a estatura, o perímetro cefálico, as pregas cutâneas, né, a circunferência do braço, tá? Isso daqui faz parte do processo de atendimento de cada criança, né? Toda criança, a partir do momento que nasce, ela vai na consulta de 7 dias, depois a consulta de 1 mês, 2 meses, mês a mês, porque tem que fazer esse acompanhamento na curva. Seja uma criança que nasceu no hospital particular, uma criança que nasceu no hospital público, que nasceu em parto domiciliar, ela vai receber a cartelinha a partir do momento do nascimento da criança do Ministério da Saúde. Nessa cartelinha, lá no final, a gente tem vários gráficos que eu vou já mostrar para vocês, para mostrar o que é um percentil 50, que é o mais normal, né? Que é a média do que a gente vê no nosso país. E aí vão ter as outras linhas, que é como eu falei do Matheus, que ele vivia na linha preta, que ele era acima do percentil 90 em peso e altura. Ele crescia muito rápido e engordava muito rápido.
Então a gente tem que ir acompanhando. No caso das crianças desnutridas, elas vão estar no percentil abaixo de 10. Então não vão estar crescendo, não vão estar ganhando peso. Então a gente tem que observar todos esses parâmetros para ver se consegue identificar a doença. Então essa circunferência do braço é o que é utilizado mundialmente, né, pela Organização Mundial da Saúde como parâmetro. Por quê? Porque tem um baixo custo, tem uma boa aceitação da criança, a criança não chora tanto quando a gente vai fazer só a medida do braço dela, tá? Abrange qualquer localidade, por mais desprovida que seja feita, que é uma fitinha de papel. Eu não vou precisar ter um adipômetro, uma balança, né, que é mais difícil da gente conseguir esses equipamentos. E pode ser feita nos pacientes que estão acamados, que já estão com a doença mais evoluída. Além disso, a gente também tem a ectoscopia, que é checar os sinais, né, as manchas de Bitot, da deficiência de vitamina A, que é sinal de desnutrição, o sinal da bandeira, né? O exame sistemático, se tem edema, por isso que o médico ele apalpa a barriga para saber se há um edema no fígado, né, uma hepatomegalia. Observa-se também o comportamento da criança, se a criança é uma criança irritada, se a criança é uma criança apática, tá? Se ela for mais irritada, tende mais ao marasmo, se for mais apática, tende mais a kwashiorkor. O desenvolvimento neuropsicomotor também é observado lá nesse folhetinho, né, que a gente recebe quando o bebê nasce. Também tem os marcos de desenvolvimento que você tem que ir marcando se a criança está atingindo com qualidade. Então tem que ver se tem prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor. Então vai se observar esses marcos de desenvolvimento. Tudo isso é analisado para determinar, tá? Então assim como, né, a entrevista, os sinais clínicos, né, de diagnóstico, a gente também tem alguns parâmetros que podem ser calculados e ajudar nessa determinação. Então, um hemograma, um esfregaço sanguíneo ajuda a detectar a anemia, né? A dosagem de vitaminas, como é que tá, a glicemia, um sumário de urina, urinocultura, gasometria, sorologias, né? Porque sempre se presume, quando a criança está desnutrida, que ela está com alguma infecção, nem que seja uma parasitose, que é o mais comum. Exame de fezes, radiografia, o nível de albumina, que é muito importante, tá? Se ela estiver baixa, significa uma desnutrição crônica. O nível da transferrina. Então tudo isso aqui normalmente é pedido na análise da desnutrição. Isso aqui se tratando do nosso país, tá? Quando chega uma criança numa unidade básica de saúde, vai se solicitar todos esses exames para a gente poder fazer essa determinação. Já nos países mais afetados do continente africano, a gente não tem acesso a isso. É aquele parâmetrozinho mesmo só da fita, determinada a medida, se está dentro aqui a idade da criança, a medida está tal, significa que está desnutrida. A desnutrição crônica ou desnutrição aguda, só pelo parâmetro da medida da circunferência do braço. Aqui no nosso país, além disso, a gente também faz aí a análise através de todos esses exames. Então, no Brasil, todos esses exames fornecem informações para a construção dos valores das porcentagens de adequação que podem ser calculados pelas técnicas de Waterloo ou Gomes. Para a Organização Mundial da Saúde, se usa o peso sobre a altura e a circunferência do braço. Então, pega só o peso da criança, a altura, vê a proporção que dá, né, a porcentagem, para ver se está dentro da média, se está acima, se está abaixo. E além disso, a circunferência do braço, para eles determinarem dentro da tabelinha deles se a criança está desnutrida ou não. E os graus, né, porque tem diferentes graus. Na técnica de Gomes, ele compara o peso da criança avaliada com o esperado no percentil 50, que é a média, tá? Avaliando o risco de morbimortalidade e a gravidade da desnutrição. Já na técnica de Waterloo, ele compara tanto o peso quanto a altura. Mas primeiro ele vai pegar a altura, vai ser comparada ao esperado para a idade, da mesma forma que no Gomes, só que o Gomes compara o peso. O Waterloo vai comparar a altura, que é esperada para aquela idade. E depois ele vai pegar o peso e vai comparar com o peso esperado para aquela altura, certo? Então um vai interdepender do outro. Então isso vai causar aqui a fórmula. Na técnica de Gomes, ele vai considerar o peso da criança e qual o peso esperado para a criança no percentil 50. Se esse percentil der acima de 90, a criança está normal. Se der entre 76% e 90%,
a criança tem uma desnutrição leve ou de primeiro grau. Se der entre 61 e 75, desnutrição moderada ou de segundo grau. E se for abaixo de 60, vai ser uma desnutrição grave ou de terceiro grau. Isso na técnica de Gomes. Já também aqui no Brasil também se utiliza a técnica de Waterloo, em que ele faz essas duas comparações. Ele pega a estatura da criança e faz a divisão pela estatura esperada no percentil 50 para aquele sexo e para aquela idade, né? Para a menina vai ser uma coisa, para o menino vai ser outra. E depois ele pega o peso observado e faz a divisão pelo peso esperado para aquela estatura observada. Então ele faz também essa proporção e joga tudo isso nessa tabela aqui, ó. Percebam, isso aqui é a relação entre o peso, a altura esperada para a idade gestacional, e aqui é o peso esperado para aquela altura observada. Então ele vai fazer essa comparação de duas formas. Se, quando ele olha o peso a estatura da criança para a estatura esperada naquela idade, se der acima de 95%, tá normal a altura. Aí quando ele faz o cálculo aqui do peso que deveria estar para a estatura daquela criança, se der acima de 90%, também tá normal o peso. Normal o peso, normal a altura, significa que está tudo certo, que o indivíduo, a criança está bem. Agora, se ele faz a análise, a altura aqui deu normal, deu acima de 95%. Mas quando ele fez a análise do peso que é esperado para aquela altura, deu abaixo de 90%. O que é que ele faz a classificação? Desnutrição atual. Porque o que foi que a gente viu lá no começo? Que a gente tem essas subdivisões, né, do marasmo, do kwashiorkor, mas a gente tem a classificação geral da desnutrição, que é desnutrição aguda e desnutrição crônica. A aguda era aquela que envolvia a perda somente de peso, não era? E a crônica era a que envolvia tanto a perda de peso como a perda de altura. A criança não crescia. Então, nesse caso aqui, a altura está normal, mas o peso não está. Significa que ela está perdendo apenas peso. Então, é uma desnutrição atual, porque não houve tempo de prejudicar ainda o crescimento da criança, certo? Já se eu pego e venho para cá, a altura da criança não deu normal, porque deu abaixo de 95%, porém, o peso da criança deu normal. Então, ele tem aqui um prejuízo na altura dessa criança, mas o peso dela está normal. O que é que isso indica? Que em outra época essa criança teve desnutrição. Foi uma desnutrição anterior, que lá na época deve ter prejudicado o peso e também a altura, né? Porque deve ter durado bastante tempo para prejudicar a altura, mas ela só tem esse prejuízo aqui da altura por conta dessa desnutrição que ela teve anteriormente. E o que é que acontece quando não se tem a altura ideal e nem se tem o peso ideal? Significa que a criança está com a desnutrição crônica, né? Porque está afetando tanto a altura quanto o peso. Deu para entender? Então aqui é só para vocês verem, ó. Toda menina quando nasce ganha um livrinho rosa e o menino quando nasce ganha um livrinho azul, certo? E aí tem as curvas, tem a curva do perímetro cefálico, tem a curva do peso, tem a curva da altura, tem todas essas curvas lá por idade, do 0 aos 2 anos, dos 2 a 5 anos, certo? E você vai marcando. Então, a média nacional é essa linhazinha verde aqui, ó. Então, você tem que ir subindo ou descendo para ver esses parâmetros. O que é que acontecia com o Matheus, né? Quando a gente olha para esses cálculos de Gomes, de Waterloo, ele sempre esteve na linha preta. Só que ele sempre esteve na linha preta tanto para a estatura como para o peso. E quando a gente fazia a proporção, não tinha problema nenhum, certo? Então, por isso que não tinha nenhum procedimento a ser feito com ele. Ele só estava crescendo muito mesmo, de forma rápida. E qual vai ser o tratamento da desnutrição, né? O tratamento da desnutrição é muito importante, uma vez que, quando feito de forma errada, pode complicar muito e até evoluir para o óbito da criança. Por isso, deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Então, tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um assistente social, tem que ter um fisioterapeuta, tá? Deve ter disponibilidade de internação para as crianças graves, pois em casa é pouco provável que consiga se recuperar e tende a evoluir para óbito, principalmente quando é o grau mais elevado, né? O grau 3. Então, em casos menos graves, pode se tratar em casa, mas manter o acompanhamento ali pelo agente de saúde para ver se esse acompanhamento está sendo feito corretamente.
Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tratamento deve seguir 10 passos. Os 7 primeiros envolvem o que a gente chama de fase de estabilização, que é uma fase que tem um elevado risco de óbito para a criança. Então, foca na sobrevivência da criança e não em engordá-la. Não é para dar os nutrientes para essa criança, não, é para estabilizá-la, certo? É conter todas aquelas manifestações que a gente falou, manifestações metabólicas, hepáticas, todos os tipos de manifestações. Os próximos 2 passos dos 10 envolvem aí a fase de reabilitação, é quando a gente começa a focar a dar peso para essa criança. E o último passo faz parte da terceira fase, que é a fase do acompanhamento ambulatorial, que é para tentar evitar que essa criança retorne à condição inicial que causou a desnutrição. Então, para a gente finalizar, ó, nós temos aqui as 3 fases do tratamento da desnutrição: a fase de estabilização, que é para dar sobrevivência da criança, a fase de reabilitação, que é a fase de engorda, vamos colocar assim, da criança, e a fase do acompanhamento, que é para prevenir que ela volte a essa condição. Então, na fase de estabilização, nós temos aqui 7 passos. O primeiro dele é tratar e prevenir a hipoglicemia, né? Então, aí colocando um soro glicosilado com uma concentraçãozinha ali baixa, devagar, para não aumentar muito a volemia do sangue da criança e ela aumentar muito a pressão arterial, porque os vasos dela estão o quê? Estão sem musculatura, não vão aguentar esse aumento brusco da pressão. Então, é indo aos poucos. Tratar e prevenir a hipotermia. Se ela não tem musculatura, ela não tem um sistema de termorregulação eficaz. Se ela não tem um sistema de termorregulação eficaz, você precisa ajudar a controlar a temperatura daquela criança, certo? Para que ela não venha a morrer de hipotermia. Tratar e prevenir a desidratação, certo? Corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, tratar infecções. Então, tem que fazer um exame para ver se aquela criança está com infecção, qual tipo, e tratar as parasitoses. A mesmo uma gastroenterite bacteriana tem que ser tratada. Corrigir as deficiências de micronutrientes, mas não o ferro, tá? A gente inicia a corrigir os outros micronutrientes, B12 e tudo mais, mas o ferro não. Por quê? Porque o ferro, para ele sair da corrente sanguínea, tem que ter a produção de proteínas. A criança, ela ainda não está tendo o retorno, né, dos nutrientes necessários na sua composição. Se eu não tenho proteínas, eu não vou ter como colocar o ferro para dentro, fazer a conversão dele através da ação das enzimas. Então, não adianta. Então, não posso aumentar a concentração de ferro, porque ela não vai ter proteína suficiente para fazer a conversão do grupo M no grupo ferro 2+, do ferro 3+, no ferro 2+. Não vai ter quem faça essa conversão, não vai ter quem faça o transporte para dentro da célula no intestino. Então, o ferro ele só inicia depois, juntamente com o processo de engorda da criança, tá? E, por fim, depois de corrigir tudo isso e prevenir, né, qualquer nível, qualquer evolução que a criança possa ter para o caminho do óbito, é que a gente inicia a alimentação com cuidado. E a alimentação aqui, eu estou falando já de botar um prato de comida, é mesmo um caldo, uma coisa de fato muito leve, né? Um suco, tudo líquido, nada sólido, bem devagar, para que o estômago da criança possa suportar isso. Aí vem a segunda fase, a criança se recuperou, está bem melhor. Vamos para a fase agora da reabilitação. Começa o 8º passo, que é recuperar o peso perdido e realizar o reparo tecidual, né? Então a criança ela começa a crescer de forma rápida, isso internada, tá? Porque desnutrição de grau 2, de grau 3 tem que ser feito com internação. Não pode mandar a criança se tratar em casa, não. Então ela começa a engordar no hospital, na internação, certo? Depois vem o passo 9, que é estimular o desenvolvimento emocional e sensorial. Então, é ajudar aquela criança a atingir os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor que ela não tinha atingido. É ter a atenção, né, o afeto, o estímulo, fazer recreação, cuidado. Faz muito tempo que essa criança está internada. Então, para ela é um sofrimento estar ali naquela situação, sendo furada o tempo todo, tendo que tomar medicações e tudo mais para se recuperar. Então, ela está sofrendo. Então, tem que ter esse estímulo também, né, para que ela consiga voltar
não entre em nenhum quadro depressivo, que isso não é característica só de adulto, não. Criança também pode desenvolver. E por fim, quando a criança recuperou o peso, ela está bem emocionalmente, está tudo ok, o que é que acontece? Última fase, que é a fase de acompanhamento. Então a gente tem um agente de saúde fazendo um acompanhamento ambulatorial pós-alta direto daquela criança. Para quê? Para que aquela criança não retorne à condição inicial que causou ela chegar nesse grau de desnutrição. Então, se a família é extremamente pobre, tem que incluir no programa social do governo, tem que ter o acompanhamento, né, e tudo mais, para que a criança não retorne a essa condição. Certo? Ok, pessoal? Uhul! Até semana que vem.